enquanto as perguntas estão vindo, vamos abrir já com uma pergunta genérica, que eu acho que é importante a gente, talvez, fazer um glossário aqui, né? E clarificar alguns termos que muitas vezes são usados como sinônimos, mas não são, né? Então, eu queria que vocês só explicassem para a gente exatamente o que é sexo, gênero e o que isso tem a ver com homossexualidade, com orientação sexual, homossexualidade versus, né, transexualidade. Só dar vamos dizer, um glossáriozinho didático para a gente se situar. Posso fazer, depois passar para o Alexandre, que Por eu acho favor. que é mais especializado que eu nessa área. Olha, muita gente não entende porque a diferença entre gênero, uma pessoa trans, por exemplo, uma pessoa trans homem, ela fez uma cirurgia de redesignação sexual e passou a ser homem, trans homem. E, de repente, começa a namorar outro homem. Aí, eu já cansei de ouvir dizer assim, ué, mas virou homem para quê? Para namorar? Ou então, por que não continua mulher? Já que vai... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é sua identidade de gênero, outra coisa é orientação sexual. São coisas totalmente distintas. A orientação sexual é a atração que você sente, o desejo que você sente, seja por mulher, ou seja por homem, ou seja pelos dois, ou seja por nenhum. Então, isso é uma coisa, gênero é outra. Acho que a Regina falou, é super importante, porque assim, eu também já ouvi isso, até de profissional, colega, psiquiatra. Mas vai fazer a cirurgia para quê? Se quer transar, né? Era mulher, na cabeça deles, virou homem, e agora quer transar com homem, continuasse mulher. Eu acho que essas pessoas nunca transaram, porque assim, é verdade, porque, gente, quando a gente transa, a gente usa o corpo, pelo menos é o que eu faço, de vez em quando. Mas, desculpa, eu adoro brincar também. A gente usa o corpo, e uma coisa é ter um corpo de homem, outra coisa é ter um corpo de mulher. Essa é uma diferença biológica. Isso tem a ver com sexo. Sexo é biológico, identidade de gênero é subjetiva. Se perguntem sempre, por que eu sou um homem, por que eu sou uma mulher? Se alguém responder aqui que é homem porque tem pênis e mulher porque não tem pênis, vai ser trucidado, porque no mundo atual, pênis deixou de ser objeto de grande valorização. Homem tem pênis, mulher tem vulva. Mas isso não define. Existem homens que têm vulva e mulheres que têm pênis, que são os transexuais. A identidade de gênero é subjetiva. E gênero, que é a característica sociocultural, que é a expressão dessa identidade de gênero, né? Masculino ou feminino ou neutro. Orientação sexual tem a ver com o desejo. Eu desejo alguém que tem o mesmo sexo, a mesma identidade de gênero, ou não. E aí, ou pode ter as duas, elas se desenvolvem em paralelo, mas são coisas muito distintas. Tanto que existem os transhomossexuais. Tá. Vou começar com uma pergunta da plateia aqui, que acho que vai ajudar a diferenciar também um pouco. Regina, você colocou que você acha que essa divisão muito clara entre o que é masculino e o que é feminino está se dissolvendo, né? Com coisas banais, tipo o homem hoje, né, vai no cabeleireiro, faz sobrancelha, essas coisas que eram impensáveis uns anos atrás, quer dizer, as coisas estão se misturando um pouco, mas você não está dizendo que todo mundo vai virar um trans, né? Só diferenciar o que você está colocando Isso é ideologia de do gênero. Alexandre. E tem uma pergunta aqui que eu acho que vai um pouco nessa direção, que é como você diferencia uma criança trans de uma criança que está só frustrada com o universo feminino ou masculino com o qual ela precisa se encaixar, né? Então, o gênero cultural versus o gênero mais biológico. Identitário. Não é simples, é algo que acontece ao longo da infância dessa criança, mas as crianças falam dessas questões. É muito interessante, numa triagem, você observar uma criança, um menino, por exemplo, que se encanta pelo universo feminino. Porque na nossa cultura, o universo feminino infantil é muito mais brilhante, colorido, charmoso, cheiroso, tudo, né? E os meninos, muitas vezes, se encantam por esse universo. O universo masculino é o quê? Azul, marrom, cinza, preto, bonequinho, briga, super-herói que dá porrada, músculo. É outra dimensão.
Então, as crianças, elas mostram para a gente, e elas falam disso, o que é um encantamento e o que é ela se identificar como menina. Tem crianças que falam, eu tenho um pênis, mas eu quero ser menina. Tem outras crianças que falam, eu tenho um pênis que eu não gosto e eu sou uma menina. Eu não sei por que eu nasci com isso. Tem vários graus de profundidade que uma criança pode ter. O nosso papel não é dizer para ela, ah, você é menino, ah, você é menina, ah, você é louca. Não. Nosso papel é dizer para essa criança que ela pode ser e vivenciar o que ela quiser. Para os pais, é um grande sofrimento. Mas hoje, desculpa só me estender um pouco, Claro. Regina, mas assim, quando a gente começou a trabalhar com crianças, ainda vinham alguns pais que chegavam para a gente, olha, essa barbaridade aí eu não quero. Eu trouxe aqui para o senhor resolver, porque tem que ser homem e tem que ser mulher. E a gente não resolve isso. Hoje em dia mudou. As famílias chegam muito sofridas por conta dos seus valores, mas respeitando a criança e querendo saber como que pode facilitar a vida desse filho ou dessa filha para o desenvolvimento ser o menos sofrido, sofrer menos consequências da vida social que essa criança vai ter. E por isso que seria importante realmente haver discussão sobre gênero nas escolas, né? Porque as crianças sofrem bullying, é um sofrimento atroz, porque não são aceitas, são vistas como pessoas defeituosas, enfim, é uma coisa horrível e eu acho que está na hora, as pessoas estão começando a abrir, até os pais, como você está falando, estão começando aos pouquinhos a perceber que é muito mais importante seu filho ter uma vida satisfatória, viver alegre, contente, do que ficar eternamente sofrido, né? Isso é muito importante. Que papel você acha que a mídia tem tido nisso? Por exemplo, a gente vê personagens trans em novelas, né, de grande repercussão, tal. Isso está ajudando? Eu trabalho num programa de TV, que eu não sei se vocês conhecem, Amor e Sexo, conhecem? Que é um programa que eu fiz 6 temporadas como especialista desse programa. E é impressionante a contribuição que o programa trouxe para essa questão. Quer dizer, é uma luta contra o machismo, uma luta contra a homofobia e uma luta contra a transfobia também. Então, a gente, em quase todas as temporadas, tivemos vários programas mostrando isso, tentando naturalizar essa questão, porque quanto mais as pessoas percebem como natural, menos preconceitos, menos ataques, porque aquela história que todo mundo fala, a gente tem que falar, que o Brasil é o país que mais mata transexuais, né? E, enfim, é uma coisa absurda, uma estatística vergonhosa. Então, eu acho que a mídia, de alguma forma, está acordando para isso também. A mídia tem um papel fundamental. A novela que a Globo fez com um rapaz trans lá, o Ivan, gera nas pessoas dúvidas e questões que elas começam a discutir. Eu brinco, eu falo, eu vou em batizado de boneca, eu vou em festa de aniversário de cachorro para falar do tema, eu vou em qualquer lugar que me convide, porque eu gosto de falar e adoro falar sobre esse assunto. E para divulgar, porque as pessoas precisam saber que é algo que está aí, está acontecendo. Por menos que a política educacional queira envolver as escolas na questão da identidade de gênero, as crianças estão aí, os adolescentes estão aí, eles estão dentro das escolas. E as escolas estão tendo que se adaptar a isso. Por menos que não tenha uma política pública voltada para isso, vai acontecer, independente se eu quero, se eu acredito ou não. E a mídia tem um papel muito importante nisso. Fundamental. Alexandre, pergunta aqui da plateia, a transexualidade não é uma forma de transtorno de imagem corporal, como ocorre na anorexia, por exemplo? Essa é uma pergunta bem legal em termos psicopatológicos. Então, vamos dar uma aula de psiquiatria, de psicopatologia. Vocês têm quanto tempo? Em 3 minutos. Responder isso em 3 minutos é difícil. O que eu vou te dizer é que vai além de uma imagem corporal. O corpo não é vivido como seu. Não é um transtorno dismórfico corporal, não é uma questão de imagem corporal pura e simplesmente. É uma questão de identidade, é uma vivência subjetiva. A pessoa sabe que tem aquele corpo, não se aceita naquele corpo
E é diferente, por exemplo, de uma anorexia, que a menina, o menino, mas mais em meninas, está magérrima, esquelética, mas ela se percebe gorda ainda. Aqui, não. Eu não pertenço a esse corpo precisa ser modificado para eu poder realmente ser quem eu sou. E não adianta simplesmente as questões de gênero, me vestir como uma mulher se eu sou uma mulher. Eu tenho que ter esse corpo de mulher, pensando em transexual. Tem outras questões de gênero que misturam, que as fronteiras ficam mais frágeis aí. Mas a questão não é de imagem corporal. Espero ter respondido. Algo a acrescentar? Já? Oi? Algo a acrescentar? Não, concordo. Tá. Pegando, com base no que você falou, não é algo que pode ser revertido. Imagino que alguns pais devem chegar para você e falar, oh, cura meu filho, né, ou cura minha filha. Não é uma coisa que a criança escolhe ou opta por influência do meio cultural, dos amigos na escola, tal. Não é uma escolha, né? Gente, não dá para ser uma escolha. E não dá para pensar que seja só uma coisa sociocultural, tem uma base biológica. Porque senão não existiriam as questões identitárias de gênero. Porque que é coisa mais massacrante do que na nossa cultura? Pai e mãe. Pai e mãe falam assim, isso é de menino, se comporta que nem homem. Não é assim que homem cruza a perna. Menina tem que cruzar a perna de um jeito, menino tem que cruzar a perna de outro. Esse é um jeito de menino cruzar a perna. Que é assim, menina cruza a perna assim. Então, assim, pai e mãe faz uma pressão para você ser de uma determinada forma. Só que não é isso que acontece. A criança já vem com esse hardware prontinho dela e que ela vai desenvolvendo. Então, assim, não tem como reverter isso. O que você pode fazer, e por volta dos 6 aos 8, 9 anos de idade, muitas crianças fazem, é reprimir. Uhum. E isso lá na frente, na Sofreu adolescência, horrivelmente. vai dar um transtorno, vai dar um problema na vida dessa criança, porque ela tenta se adequar ao que a escola, a sociedade, os pais esperam que ela seja, não quem ela é. Eu acho assim que o que a Judith Butler traz, né, a teoria queer, é muito importante no sentido de desconstruir isso, de levar uma reflexão, de questionar as multiplicidades, né? Quer dizer, como existem várias possibilidades que fogem dessa coisa binária, homem, mulher, feminino, masculino, né? Então, toda a teoria que ela traz é no sentido de você perceber quantas formas podem existir, né? De você se expressar no mundo, né? O que me leva a uma pergunta aqui, e quando a pessoa não se identifica nem com o gênero masculino, nem o feminino? É considerado não gênero, né? Ou não binário. Não binário, né? Você não é nada, você não se identifica com um nem com o outro. Eu acho que isso está dentro das várias possibilidades, dentro de todas essas multiplicidades. O que você acha, Alexandre? Olha, é complexo. Por quê? Os adolescentes hoje, depois dos 12 anos, se o adolescente disser para mim que ele tem um gênero unicórnio, eu vou falar, ok, seu gênero é unicórnio. Porque os adolescentes, eles estão fazendo uma revolução nesse sentido, eles estão experimentando todas as possibilidades, né? De vez em quando, você vê um adulto que se fala como gênero não binário, que aí você fica um pouco na suspeição. Espera aí, o que está acontecendo com essa pessoa? Eu acho que como a pessoa se coloca e se reconhece, é dela. Eu não tenho que ter interferência nenhuma em relação a isso. Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Então, outro dia chegou um rapaz de 20 e poucos anos, caracteristicamente tinha um diagnóstico psiquiátrico associado, e ele se dizia não binário, agênero, nem ele sabia muito bem o que era, nem sabia se queria ser chamado no masculino ou feminino, mas ele não queria ter nem pênis, nem vagina. Ele queria ter uma abertura uretral, não queria ter pelos e não queria ter mamas. Ok, mas né, o que significa isso para você? Como é que vai ser essa tua vivência? Mas aí tinha uma questão psiquiátrica associada, que aí a gente tem que ter esse olhar. Outras questões de gênero não binário,
Então, aí, alguns trabalhos falam que é muito mais comum na adolescência do que na fase adulta. A maior parte dos não binários na fase adulta deixam de ser. Mas são os trabalhos que são feitos lá fora. A gente ainda não tem essa população para poder afirmar alguma coisa. E uma coisa também que se fala muito, né, é da fluidez, né? Isso. De como as pessoas podem fluir entre os várias possibilidades. A identidade de gênero pode mudar ao longo da vida? Hein? A identidade de gênero pode mudar ao longo da vida? Pode fluir, né? Quer dizer, as pessoas estão de um jeito, daqui a pouco se sentem, se expressam de outro, não é isso, Alexandre? As pessoas podem viver do jeito como elas quiserem. Não tem nada a ver com isso. Agora, quando me procuram para tomar hormônio, para fazer cirurgia, aí eu tenho que ter um olhar muito mais cuidadoso para o que significa isso. Claro. Porque, às vezes, tem outros fatores que estão levando essa pessoa a isso. Agora, por exemplo, criança é muito comum ficar transitando. Outro dia, num grupo de pais, um pai que é fantástico, teve um filho que se comportava como menina, e a gente não sabia dizer se era menino ou se era menina, muito pequeno, com 5 anos. Aí um dia na reunião de pais que eu dirijo, ele bateu na mesa e falou assim: Doutor Sadé, ele é lutador de jiu-jitsu, Doutor Sadé, é menino ou é menina? Eu falei, e eu que sei, eu sou médico aqui, você que é o pai não sabe, eu vou saber? Ela não sabe ainda, ela está, mas eu quero proteger minha filha, eu proteger meu filho, eu preciso saber. Eu falei, lamento, I'm so sorry. Ela que vai dizer, ou ele que vai dizer daqui a um tempo. Hoje é uma menina, espoleta, vive como menina, tem o nome de menina, e aí ele está mais calmo. Porque agora tem a filha, agora ele pode proteger. Tá certo. Gina, como dar liberdade às crianças para que elas sejam livres no seu descobrimento de gênero? Né? Com relação a que brinquedos você dá, que tipo de roupas você compra, quer dizer, como é que você deixa a criança livre, como um pai, para ela... Eu estou lembrando que outro dia eu li no jornal um casal americano mandou o bebê de uns 6 ou 8 meses para a creche, e na volta veio com um bilhete da professora: mande a sua filha mais feminina, com roupas mais femininas. Aí os pais tinham mandado, por acaso, com um macacãozinho azul, né? Aí eles desenharam um laço num papel bem grande, colaram aqui na testa da menina e mandaram para a escola. Olha, eu acho que em relação aos brinquedos, em relação às roupas, a criança escolhe o que ela quer brincar. A questão do menino brincar de boneca é um drama para muitos pais, né? Cansei de ver pai, quando o filho vai brincar com as priminhas que estão brincando de comidinha, bonequinho, o pai entra em pânico e fala: fulaninho, vem jogar bola, vem aqui. Quer dizer, um pânico, não sei de quê, depois não sabe por que não divide o trabalho com a mulher quando tem filho, né? Não pode pegar a boneca, não pode. Então, eu acho que tem que ter liberdade, assim, para escolher brincar do que quiser, se vestir como quiser, falar do jeito que quiser. E você vai, porque a pessoa vai se formando, né? De repente, eu já vi casos, por exemplo, o filho de uma amiga, ele gostava de dançar, aquilo que você falou, né? O universo das meninas é mais colorido, ele gostava de uma roupa, sim, gostava de dançar. A mãe entrava em pânico, mas não foi nada, ele estava gostando de dançar, mas aquilo é considerado feminino, não pode. Essa ideologia de gênero é que tem que acabar. E vocês acham que é possível abolir o gênero? Você, se libertar de qualquer tipo de classificação? Olha, eu acho assim que essa questão, pegar só o masculino e feminino, acabar completamente, eu não sei, acho difícil, mas eu acho que pode vir a predominar, não haver essa distinção tão forte, ou diminuir a distinção, ou ela praticamente deixar de existir. É uma coisa que a gente está caminhando, né? Quer dizer, no caso isso é masculino e isso é feminino, porque hoje essa fronteira está se dissolvendo, porque é muito difícil ter alguma coisa que interesse uma mulher e não interesse a um homem, e vice-versa, né? Quer dizer, mulher joga futebol, isso era impensável, né? Mulher, Copa de futebol, todo mundo era, inclusive, empolgado. Proibido até pouco tempo atrás. Era pouco antes de eu entrar na universidade, eu estudei na PUC, lá no Rio, as moças não podiam usar calça comprida, que era considerado coisa de homem. E eu nunca entendi bem, porque a escada é enorme. Então, os rapazes deviam ficar olhando as calcinhas das meninas, mas elas não podiam usar calça comprida. Então, essa distinção, eu acho que a gente caminha para o fim dessa distinção marcada
masculino e feminino? Eu acho que, assim, a minha impressão é que sempre vai existir algum delimitador, mas vai existir uma grande zona que, nos anos 70, era o andrógeno, a androginia, que foi um fenômeno que aconteceu e murchou. Eu acho que a gente funciona muito em ondas também, né? E eu acho que, assim, sempre vai ter o que vai ser masculino, o que vai ter feminino, e as pessoas vão poder escolher. Não precisa ser, eu acho que isso sim, eu acho que tende a mudar. As pessoas escolherem com que elas se identificam, não o que elas são obrigadas a ser. Isso eu já acho uma coisa muito positiva, né? Quer dizer, por mais que volte um pouquinho e tal, mas eu acho que a gente caminha para cada vez mais liberdade na forma de viver, na forma de amar, na forma de se relacionar, né? A gente caminha cada vez mais para outras formas de pensar e viver, né? Vocês sabem, posso? Por favor. Vocês sabem das crianças que têm alguma questão com identidade de gênero, né, principalmente as meninas trans, quais são as princesas Disney top 10? Desculpa falar das princesas Disney, mas é um fenômeno cultural que pesa para as meninas. Sim. Rapunzel e Ariel, a Pequena Sereia. Bela Adormecida, boba. Branca de Neve é boçal. Não conta. São essas duas, uma por conta do cabelo, que é uma marca, né, na nossa espécie. O cabelo feminino é um fenômeno erótico, por isso que muitas religiões proíbem mostrar o cabelo. E Ariel, por motivos óbvios, que é uma sereia, né, e ela se transforma numa mulher. E super-herói de menino trans, vocês têm ideia? Thor? Não. Super-homem? Não. Homem-Aranha. Magro, esquálido, usa colã e solta um líquido branco pelo pulso. É muito interessante isso. As primeiras vezes que eu ouvi, eu falei, oi? Mas faz sentido. Os contos de fada têm uma coisa muito interessante. Na história de Cinderela, que eu acho que é a mais famosa, né? Que ainda tem mãe, que eu não sei como ainda conta, mas tem umas que fazem festa de aniversário de Cinderela, porque a Cinderela é um horror, né? Ela sofre em silêncio, ela a história ensina para as meninas que elas só podem melhorar de vida se tiver um homem para salvá-las, né? Em nenhum momento a história da Cinderela incentiva as meninas a desenvolver seus talentos, suas capacidades, né? Assim, tem que se adequar, tem que se ajustar à imagem que o homem espera dela, caber no sapatinho, ou enfim. Agora, qual é a história que bate de frente com essa, que eu acho fantástica? Valente. A Valente, eu não sei se vocês conhecem, é filha do rei e da rainha, que querem que ela case com o príncipe, faça tudo direitinho. E ela não está nem aí, ela só quer saber de arco e flecha. E ela vai em campeonato de arco e flecha, ganha de todos os homens. Então, quer dizer, isso já mostra uma quebra nessa coisa do papel, né? E ela tem o cabelão que, quando ela vai casar, tem que ser escondido, né? Ela põe e ela fica tentando enfiar o cabelo na touca. Curioso. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente tem que liberar o auditório, mas obrigado demais pelas perguntas. Queria já deixar o convite para vocês aqui para o próximo evento, vai ser no dia 20, e a gente vai ter os 3 reitores das universidades estaduais paulistas aqui, USP, Unesp e Unicamp, falando sobre os desafios da educação no Brasil. Então, botem já na agenda. Nos vemos aqui de novo no dia 20. Obrigado.
Muito provavelmente você já ouviu falar do termo LGBT e mais um monte de letrinha que muitas vezes a gente não sabe o que significa. Muito tem se comentado que parece que cada vez a sigla tá maior e ninguém sabe o que tudo isso significa, mas hoje Lorelai Fox vai tentar explicar pra você as principais letrinhas da nossa sigla. Olha só, o tema é chatíssimo, eu sei que é muito chato, só que a gente não vai ser uma bicha decente em 2019 se a gente ainda não souber o que são essas letrinhas, tá? O mínimo a gente precisa saber, tá bom, gente? Um vídeo fundamental pro nosso telecurso do Vale, pra gente entender quem que a gente é, como nos chamarmos em coletivo, né? Que é isso que a sigla quer fazer. Unir todas as nossas minorias com as nossas diferenças e tal, em algumas letrinhas pra ali contextualizar tudo que a gente precisa e blá, 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 blá. Não tá entendendo nada. Vamos voltar aqui. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a descobrir o homossexualismo. Isso mesmo. Antes as pessoas falavam homossexualismo. Por que antes? Porque hoje em dia não é mais homossexualismo, né, meu amor? Porque o sufixo ismo significa coisa doente. É usado para doença. E a OMS, Organização Mundial de Saúde, tirou a homossexualidade da lista de doenças, ou melhor, não pode mais ser dito homossexualismo. Agora é homossexualidade. Entende a diferença? Antes achava que a gente tinha algum problema. Com o passar do tempo viram que a gente não tinha problema nenhum, a não ser os problemas que a gente arranja no Tinder, né? Mas daí todo mundo tem também. Daí não se fala mais homossexualismo, é homossexualidade. Você já entendeu? Repasse isso. Sempre que você vê alguém falando homossexualismo, você fala assim, né? É homossexualidade. Vamos combinar assim? E com o passar do tempo, a gente começou a evoluir no sentido de olhar para as orientações sexuais. Gays e lésbicas passaram a ser vistos como uma comunidade. E daí surgem as primeiras siglas, GLS. Olha só, eu falava GLS na minha adolescência. Todo mundo falava GLS, né? Até hoje, conheço bicha que fala GLS. Isso já caiu em desuso, mas vou explicar o que era. Gays, lésbicas e simpatizantes. O que é simpatizante? Todo mundo que se identifica e que é amigo e que... whatever com gays e lésbicas. Ou melhor, não faz muito sentido, já que a gente tá falando num contexto bastante político, trazer pessoas que não fazem parte da nossa sigla e das nossas orientações sexuais para as nossas questões e pautas políticas. E justamente por isso GLS saiu de uso. Não se falava mais GLS. Daí começamos a falar o quê? GLBT. Gays, lésbicas, bissexuais, transexuais. Isso já é bem mais recente, mas já mudou. Já tamo aí mudando. Porque finalmente nós colocamos LGBT e não GLBT. LGBT, por quê? Pra trazer mais visibilidade às pautas das lésbicas, que sempre ficaram em segundo plano, porque as gays sempre querem chamar atenção mais do que todo mundo, né? Então o G tinha que vir na frente? Não. Colocamos o L na frente. E agora chegamos próximo ao do que a gente usa hoje. LGBTQIA+. Tá grande, né? Calma, gente. Vou explicar letrinha por letrinha e vou explicar o que tem sido mais usado, quando usa uma, quando usa outra. Vamos lá. Vamos conhecer primeiro a letra L. Lésbicas são mulheres que sentem atração sexual ou romântica por outras mulheres. A letra L foi incluída dentro da sigla do nosso movimento lá por volta de 1993, quando os militantes votaram para que o 7º Encontro Brasileiro de Homossexuais passasse a se chamar Encontro Brasileiro de Homossexuais e Lésbicas, o que é meio contraditório ainda e confuso. Tudo bem que faz tempo, né? Mas homossexuais incluem lésbicas. E em 2018, a Conferência Nacional GLBT decidiu, como eu já disse, após um polêmico debate, porque tem que envolver polêmica, né? Decidiu colocar LGBT, ou melhor, decidiu colocar as lésbicas na frente da sigla, com o intuito de trazer mais visibilidade mesmo. A letra G. G, como você sabe, quer dizer gostosa. Não, G quer dizer gay. Gays, se você não sabe o que significa, são homens que sentem atração sexual ou romântica por outros homens. Romance tem sido bem difícil, eu vou estar confessando pra você, mas acontece. Originalmente era uma palavra que não tinha uma conotação sexual. Sim, gay não é uma palavra que significa homossexual nem nada disso na sua origem. Ela significava alguém que era feliz, espontâneo, alegre, né?
eu. Mas esse termo passou a ser pejorativo lá no começo do século XX. Quando viam que um cara era afeminado, que um cara era mais alegre e tal, já falavam que era gay. E isso se tornou um xingamento na época, querida. Você acredita que hoje em dia essa palavra que a gente morre de orgulho de dizer um dia foi um xingamento? Pois é. Com o passar das décadas e dos anos, a gente foi se apropriando da palavra gay e não deixou mais que ela tivesse esse caráter ruim. A gente usou essas pedras que atiraram na gente pra construir nosso castelo, ferro e martelo. É isso aí. A letra T. Transsexual, transgênero, são pessoas que não se identificam com o gênero, né, que a sociedade tem como oficial, aquele que a gente nasce ali, que o povo diz que o gênero da gente é o que tá no meio das pernas. Mas você não precisa se identificar só com isso. São pessoas que não se identificam com um gênero que foi atribuído ali ao nascimento. Eu já tenho um vídeo bem famoso explicando isso, gente. Quem teria cunhado esse termo transexual foi a Virginia Prince, uma ativista transexual lá na década de 1960, numa publicação, né, numa revista chamada Transvestia. No Brasil, o termo entrou dentro da sigla em 1995, no 8º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, que a partir de então passou a ser o Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transsexuais. E olha só, um dado muito importante sobre a transexualidade é que a OMS deixou de considerar a transexualidade uma doença agora há pouco, em 2018. Todo mundo tá vendo que a gente não tá doente, querida. Porque afinal, né, a gente não precisa ser curado de nada. A gente não precisa ser curado. O que precisa ser curado é o preconceito da sociedade. Agora vamos para a letra B. Bissexuais são as pessoas que sentem atração sexual ou romântica por ambos os gêneros, masculinos e femininos. Bissexuais, bissexualidade, é um conceito que foi usado pela primeira vez em 1886. E naquela época esse termo tinha sido inserido dentro de um livro que chamava Psicopatia Sexualis. E se referia mais especificamente a plantas, sim, porque existem plantas bissexuais. As plantas tá transando mais que você, minha filha, provavelmente. E foi só em 2005, ou melhor, muito recentemente, que o termo bissexualidade entrou pra sigla. A partir do 12º Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Ou melhor, em 2005, oficialmente, entrou o B na sigla. Que bonito, hein? Beleza. Bem-vindo. Balacobaco. E agora a letra Q. Q quer dizer queer, um termo que, assim como gay, também já foi considerado ofensivo, mas que a gente pegou pra gente e começou a usar como nossa bandeira também. As pessoas costumam se referir ao termo queer como se ele fosse um guarda-chuva, que engloba várias minorias sexuais, orientações, gêneros e tudo aquilo que não é heterossexual e que não é cisgênero. Até agora nós vimos LGBTQ, mas tá sendo cada vez mais comum usar o I também. A letra I se refere a pessoas intersexuais, ou melhor, pessoas que têm cromossomos ou genitais que não podem definir ela por um gênero ou outro, mais comumente conhecido como hermafroditas, pessoas que não conseguem ser identificadas distintamente como masculino ou feminino. E ultimamente saiu uma notícia de que está sendo utilizado em alguns lugares do mundo a sigla, peraí que eu vou ter que ler porque tá bem grandinha aqui: lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, two spirits, que significa dois espíritos, que é um termo utilizado pelos nativos norte-americanos para representar pessoas que acreditam ter nascido com espíritos masculinos e femininos dentro de si, ou melhor, não se identifica nem só com o espírito masculino nem com o espírito feminino. Queer, que a gente já viu, questionando, que são pessoas que ainda estão questionando o seu próprio gênero e sexualidade, que ainda não os encontraram, e de intersexual, que eu já expliquei também. A, de assexual, que é a pessoa que não sente atração sexual ou tem falta de interesse em atividades sexuais e práticas sexuais, que às vezes pode ser considerada uma falta de orientação sexual, mas que é algo que até merece um vídeo mais explicativo, porque a sexualidade também é bem complexa. A, de aliado, também entra nessa sigla, que são as pessoas que são aliadas, ou melhor, pessoas que cooperam, que convivem, que apoiam a comunidade LGBT+,
LGBTQIA+, e tudo que tem aí que eu falei até agora. E P de pansexual, que é a pessoa que sente atração sexual ou romântica e sexual ao mesmo tempo, tudo junto, por qualquer pessoa, independente do gênero ou da sexualidade dela. Ficou tudo muito confuso? Foi difícil demais pra você entender? Não importa. Com o tempo você vai se acostumando. E quando você tiver se acostumado, provavelmente a sigla já vai estar diferente, porque sexualidade e orientações sexuais são assim. A gente vai entendendo mais sobre elas e elas vão se transformando e se adaptando às exigências da sociedade naquele momento. Quanto mais a população e a sociedade for entendendo nossas pautas e quem a gente é, mais a gente pode aprofundar essas letras e começar a dividir cada vez mais. Muita gente acha que é ruim dividir todo mundo em letrinhas e tal, só que quando a gente tá falando sobre pautas políticas, é importante que esteja estabelecido o nome de cada coisa, de cada orientação, porque cada uma tem uma necessidade, tem algo que precisa exigir, seja pro governo, seja para as pessoas do seu convívio, seja no trabalho. Porque pensa só, antes você falava GLS, não englobava pessoas transexuais, e você convivia com pessoas transexuais, sei lá, no seu trabalho talvez, e elas não eram nem contempladas por essa sigla. Percebe como era invisível aquilo? Então quanto maior a sigla, melhor na verdade. Atualmente tem se usado mais LGBTQ e LGBTI+. Eu gosto mais de usar LGBTI+, ou LGBT+, porque esse mais também traz assim todo um peso maior, porque a gente não consegue às vezes ficar falando muita letra, mas é importante que a gente já vá se acostumando com essas outras letrinhas, porque elas vão aparecer cada vez mais e essas pessoas precisam ser vistas. Falei demais? Será que eu fui claro? Eu vou deixar aqui embaixo o link para todas as fontes bibliográficas que foram consultadas para montar esse roteiro e tentar explicar com detalhes cada uma dessas siglas. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostre para todo mundo que acha que é difícil entender, que acha que tem letra demais, que não entende o significado, nem por que existe tudo isso. Porque, né, é muito mais fácil chamar todo mundo de viado sem vergonha, né, do que entender quem as pessoas realmente são. Mas vamos espalhar essas mensagens e vamos se inscrever no meu canal também, para o nosso canal crescer e a gente ficar muito mais forte, empoderado e cheio de conhecimento LGBTQIA+. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.